Boa tarde a todos, estou aqui para mais um bate-papo com amigos. Hoje nós teremos a Karina Rondini, que é coordenadora do RAIS, onde eles atendem e orientam famílias e estudantes com superdotação e altas habilidades, né? Boa tarde a todos que estão entrando, muito obrigada pela audiência. A Karina já está entrando aqui, que coisa boa. Pessoal, quando vocês estiverem assistindo, enviem para os seus amigos, disparem, porque é um lugar onde a gente vai conhecer muita coisa, né? E hoje eu tenho uma alegria muito grande em trazer para vocês que nós estamos completando o nosso primeiro ano do bate-papo com amigos. E a Karina Rondini vai fechar hoje o primeiro ano do bate-papo com amigos. E essa semana teremos muitos posts comemorativos. Fiquem atentos aos meus stories, às minhas publicações no meu Instagram, né? Que graça, nossa, vocês vão conhecer a Karina, ela é uma pessoa maravilhosa. Karina já está. Papo. Ai, Karina, boa tarde. Que coisa boa que você está com a gente. Seja bem-vinda ao bate-papo com amigos, fechando aí um ano que nós estamos fazendo esse programa e com muito orgulho você está participando. Eu que fico muito feliz, estou envaidecida, agradecida com essa participação. Estava aqui um pouco nervosa, pedindo ajuda aos universitários aqui para ver como é que entrava, mas é uma satisfação imensa estar com você, falar com seu público. Eu tenho muita gratidão sempre em poder falar sobre altas habilidades e superdotação. Muito obrigada. Eu que agradeço você ter ficado disponível para nós, né? Graças a uma amiga nossa em comum, né? Avelina de Moraes, que volta dia 1º de maio aqui no Bate-Papo com Amigos também, que nos apresentou. Eu ia te perguntar uma coisa, você está me ouvindo bem? Tá tudo bem? Eu estou, vocês me ouvem bem? Você quer que eu coloque o fone de ouvido ou não? Porque eu estou sem. Sim, olha, o fone de ouvido costuma ajudar, porque eu fico com um fonezinho sem fio, né? Por isso que não aparece, que parece que eu não estou. Mas o fone de ouvido ajuda a não ter eco. A gente dá uma diminuída no ruído, né? Então é isso aqui. Enquanto você põe o fone, deixa eu só dar um recado para o pessoal, lembrando todos vocês. Esse vídeo vai ficar disponível no meu IGTV e no meu YouTube. O meu YouTube tem um ano de bate-papo com amigos, né? Então, meu YouTube é psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Não tem segredo, né? E a Karina já vai estar lá hoje à noite também. Vamos lá. Muito importante, pessoal, envie isso para diretores de escola, diretores de pré-escola, de ensino fundamental 1, para professores. Chamem seus amigos que dão aula, porque o que a Karina vai falar, vocês não vão se arrepender de ouvir. E primeiro de tudo, Cá, para eu ficar quieta, você vai se apresentar e dizer, né, que você tem um currículo extremamente diversificado. Eu achei muito bacana. Você começou nas exatas e veio para as cognitivas, né, de raciocínio, enfim, vamos lá. Enquanto isso, eu vou pôr o nome da nossa live. Tá ótimo. Foi isso mesmo, Ana, como nós conversamos um pouquinho essa semana, né, num quebra-gelo. Eu sou da Exatas, eu fiz matemática, bacharelado em matemática na Unesp aqui de São José do Rio Preto, e depois eu fiz mestrado em matemática aplicada também aqui, e fui fazer o meu doutorado na engenharia elétrica lá na Poli, na USP. Não sabia nem o que eu estava fazendo direito lá, mas o meu orientador que me levou, me apresentou, e foi lá que eu descobri as estatísticas, que eu dou aula de estatística na graduação, aqui em São José do Rio Preto, mas eu iniciei na Unesp em 2007, na Unesp de Assis, no campus de Assis, dando aula de estatística para o curso de psicologia. Então, era bastante uma estranha no ninho, e foi lá, graças à minha ida para lá, nunca tinha ouvido falar na minha vida de altas habilidades, superdotação, nem era da educação, porque eu fiz bacharelado, então tem uma outra vertente, depois fui
continuei nas áreas duras, né, da engenharia, mas em 2008 eu acompanhei um grupo de alunos da Unesp de Assis até a Unesp de Marília para para participar de um evento da educação especial. E foi lá a primeira vez que eu ouvi na minha vida de altas habilidades de superdotação. Olha, e aí você se apaixonou e Me quis entrar. apaixonei, me apaixonei. Eu me lembro que eu estava com algumas alunas ali assistindo uma palestra de uma pesquisadora bastante renomada no Brasil nessa área, a Soraya Freitas, e ela falava com muito entusiasmo de altas habilidades de superdotação. Aquelas pessoas que têm o dom da fala e que a gente se Apaixonada. apaixona. E as minhas alunas falaram assim, professora, vamos começar a investigar esse assunto lá em Assis? E eu dei corda. Nunca mais parei. Nunca mais parei. Foi assim que eu descobri as altas habilidades de superdotação. Mas dar aula é uma paixão, né? Os alunos põem uma pilha na gente. Você sabe que eu estou sem dar aula já faz. Eu parei de dar aula de 2009, que eu pedi demissão, né? E eu sinto muita falta do alunado. Confesso que não sinto falta nenhuma da parte burocrática, porque eu não tenho cara de burocracia, prova, correção de prova, faltas, essas coisas. Mas eu sinto uma falta dos alunos. A sorte é que eu tenho algumas pessoas, inclusive essa sua prima, que eu descobri que é a Priscila, né? É sua prima! Sim, sim. Imagina, Os a frutos não Pri. caem muito longe da árvore, né? Não. Olha que delícia. Eu falei para ela, eu falei, caramba, que família, hein? Olha, A Pri é muito essa vou... competente, muito inteligente, muito Maravilhosa. dedicada ao que ela faz. Pri, beijão. Sempre. Ai, beijão mesmo, Pri. Obrigada. Eu sei que hoje ela está enroscada, está com mil coisas para fazer, mas está aqui com a gente, né? Sim, Priscila, sim. uma aluna maravilhosa, já participou do bate-papo com amigos, também está comemorando aí um ano, né? De vida aqui, né? De programa. E ela está junto comigo também, ela, Luciana. Luciana também, Luciana Carla Cardoso Lombardi. Sim, Ela também te conhece, tem aí sim, um parente dela. Eu olhei e falei assim, gente, a Karina é quase minha prima, então a gente. sim. Ela é sobrinha de uma tia, de uma tia casada com um tio já falecido, né? Muito querido. Enfim, foi também conhecidas assim, esses atravessamentos que a vida nos traz. Então, mas é. Olha, Karina, nós duas tão próximas, com duas mulheres maravilhosas entre a gente, né? É um prazer ter você nas nossas vidas, Priscila. Tenho certeza que para a Karina também. Então a gente estava tão próxima. E vamos lá, porque eu quero aprender muito, quero divulgar muito essa live, porque a psicologia, no meu caso, né? Eu nunca trabalhei com superdotação, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente orienta, né? Na psicologia, o consultório, a clínica da psicologia, a gente atende pessoas de todas as áreas e de todas as funções. E a gente não sabe muito sobre isso, a não ser quem se especializa. Então a gente vai ter esse presentão que é você hoje aqui. Cleusa, Miriam, gente, tem um monte de gente entrando maravilhosas aqui, né? Tem muita gente te seguindo, olha, Rose Graneiro, né? Heloísa, Juliana, eu supero, adoro esse nome, eu supero, é uma verdade. Raquel Gomes Azevedo, Juliana, Klaus Ball, Jerusa, Marques, Raissa aqui com a gente, Na Modesto, Bianca Araújo. Bom, enfim, acho que eu já falei todo mundo que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Não vou conseguir interromper a Karina, tá? Enquanto ela fala, mas todos vocês sejam muito bem-vindos. Danilo, que delícia, Danilo. Vamos lá. Eu, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para a Rose Graneiro aqui. Era a secretária do departamento onde eu trabalhava. Rose, saudade imensa de você, querida. Né, a gente vai embora de uma cidade e deixa muitos amigos. O Vitor, que acabou de entrar, meu aluno de doutorado, enfim. O que você falou, Cris, vou te chamar de Cris, assim como bate-papo de amigos, é assim mesmo? O que você falou, que você é psicóloga e não
trabalha, né, não conhece o tema, isso é muito importante que você falou, porque, em geral, nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura e nos cursos de psicologia, infelizmente, não se fala ou pouco se fala sobre autossabilidade e superdotação. Eu não estou levantando a bandeira aqui de forma alguma que não se deve falar das deficiências, das dificuldades de aprendizagem e tudo mais. Mas nós temos que lembrar que o aluno com autossabilidade e superdotação também é público-alvo da educação especial. Assim como as crianças com deficiência e as crianças com TEA. Os alunos com autossabilidade estão junto com esse público. Pode causar estranheza, né, porque está do outro lado da curva normal, mas foi um ganho em relação às políticas públicas quando se incluiu o aluno com autossabilidades ao público-alvo da educação especial, porque aí ele passa a ter direitos, né, de uma educacional especializada, a ser identificado, a ser atendido, a ser cadastrado no censo escolar, ou seja, a ser visto. Eu existo, eu estou aqui, preciso de ajuda. É mais ou menos isso. Então é importante o canal que você está disponibilizando dessa discussão, quantas pessoas podem se beneficiar disso daí. Então um aluno com autossabilidade e superdotação é aquele aluno que apresenta uma capacidade elevada em algum campo do saber, seja a intelectual, a acadêmica, a criativa, a liderança, a psicomotora, a artística. Então essa é a definição, em linhas gerais, que a legislação brasileira preconiza de altas habilidades e superdotação. Então a nossa legislação ela é até muito bonita em relação às altas habilidades, porque ela não cerceia só o superdotado acadêmico, aquele que é o bom na escola. E que não significa que ele é bom em tudo na escola. A legislação define, assim, que ele tenha habilidade superior ou capacidade acima da média em algum campo isolado ou combinado. Então pode ser intelectual e acadêmico, pode ser liderança e acadêmico, pode ser artístico. Recentemente eu escrevi um artigo sobre um artista plástico que eu gosto muito, que é lá de Assis. Tive a felicidade de conhecê-lo quando eu estava morando lá. E ele é disléxico e superdotado produtivo criativo. Ou seja, aquela criança que tem já a dificuldade da dislexia, quem já é da educação, e você da psicologia sabe muito bem os atravessamentos que isso tem. E além disso, ele tem uma superdotação que é pouco vista ou pouco valorizada no ambiente escolar, que não é um acadêmico, na verdade é aquela criança que cria, são os produtores de conhecimento. Sabe aquela criança que desenha maravilhosamente bem, né? Mas que apenas o professor de educação artística é que vai valorizar e os demais não, principalmente se ele não é bom em matemática, não é bom em língua portuguesa, fica lá no canto da sala, e ele conta que ele ficava no canto da sala fazendo seus desenhos, ele nem entendia o que o professor estava explicando, e aí aquilo para professor, ou a gente deixa assim, né, deixa lá, que enquanto ele está lá não me dá trabalho, ou eu posso ver também como aquele que afronta, né? Olha, ele não está prestando atenção na minha aula. Como não está prestando atenção na minha aula? Eu estou falando coisas tão importantes aqui. Então, tem perfis diferentes de superdotação. Então, aqui a gente já começa falando que o grupo de crianças, vamos pensar de crianças ou de alunos, né, que é o nosso maior público aqui, talvez, do seu canal, de crianças com autossabilidade e superdotação, não é um público homogêneo. Então, é um público heterogêneo. E talvez seja por isso que é difícil descrever um perfil único, e seja impossível mesmo descrever esse perfil único que encaixe todos os alunos com autossabilidade e superdotação. Que se nós pensarmos...
Pode falar. Não, desculpa, você já me ensinou uma coisa que eu acho que quem está aqui comigo deve ter, a não ser os seus alunos que estão aqui, né, o pessoal que já sabe. Primeira coisa que você já desmistificou em mim, porque para mim, olha o tamanho da minha ignorância, pra você ter uma ideia. Para mim, superdotação, tanto que eu adorei a expressão altas habilidades que eu vi no seu perfil, eu li o perfil da Raiz inteiro essa semana, né? Gente, segue a Raiz, R-A-I-S, tá? Arroba, né? Vocês vão ver, é sensacional. E lá fala, inclusive, da legislação, dos direitos, se vocês conhecem uma amiga que tem uma criança, né? Então, para mim, já desmistificou, porque para mim tinha a ver com QI. Coeficiente intelectual, não tem nada a ver. Olha que sensacional. E a gente vê essa questão assim, eu não sei fazer nada que serve nesse mundo. E muitas vezes aquela criança tem uma capacidade incrível. Fala. Exatamente isso. Isso é um mito, um dos mitos que ronda esse universo, que a superdotação está ligada com QI elevado. Né? E tem aquela coisa do teste de QI, que pega só uma parte de uma inteligência prática, criativa, outras coisas nem se verifica, né? E não é. Então, como que a gente explicaria, por exemplo, aquelas pessoas que são talentosas, extremamente talentosas no campo da psicometria, né? São jogadores de futebol excelentes, nadadores e assim por diante, e que não tem QI elevado, ou que tem extrema dificuldade na escola. Às vezes tem extrema dificuldade até em dar uma entrevista. E aí você fala, como que essa pessoa joga tão bem futebol e não consegue articular direito as ideias? Esse aqui é um exemplo clássico, né? Fazendo um pouco aqui, né? Pegando um pouco do sentido popular da coisa, né? Do senso comum, mas é um exemplo clássico de que as altas habilidades não estão ligadas a um QI elevado. Né? Temos altas habilidades, superdotados com QI elevado? Vários. Sim. Vários. Né? Estão ali na linha dos intelectuais, dos acadêmicos, temos ali matemáticos, né, com QI. O Einstein, que é o nosso grande ícone, né, que a gente sempre fala, o Da Vinci, enfim, tem alguns ali. Mas é um mito achar mesmo que o superdotado é aquele com altas habilidades, com QI elevado. E aí temos também dois traços bastante importantes da superdotação, que é o que a gente chama de comprometimento com a tarefa, ou com aquilo que o superdotado tem interesse. Então, é um traço bastante forte. Renzulli, um pesquisador mundialmente conhecido no campo das altas habilidades de superdotação, ele vai definir as altas habilidades, uma pessoa com comportamento superdotado, é assim que ele fala, aquele que tem uma habilidade superior em algum campo, então assim, intelectual, acadêmico, liderança, psicomotricidade, artes, tudo mais, criatividade, compromisso com a tarefa. São 3 bloquinhos que vão se juntando para dar o comportamento superdotado. E aí a gente já consegue ver que como esses 3 elementos são diferentes e eu posso entrar com um pouquinho mais de um pouquinho menos do outro, a gente já consegue ver que as pessoas são completamente diferentes. Mesmo que eu encha essa minha sala aqui só de pessoas com altas habilidades de superdotação, no campo das artes, por exemplo, elas vão ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Então é só a gente ver os artistas e a gente ver os perfis deles. Pode falar. Não, a Juliana, né? A Juliana está dizendo aqui que o sujeito do seu artigo fez uma live na última quarta-feira falando sobre ele na sala de aula. Nossa, coloca, Juliana, né, para nós aqui, me manda no direct essa live, eu quero assistir, nossa, quero muito assistir. Né? E queria te falar também que entrou meu marido, Iranildo Fernando, ele é professor, né? Que legal. E nós vamos divulgar para a escola dele, a diretora da escola dele vive me falando, Ana, me manda uma live sobre isso, me manda uma live sobre aquilo. Olha que delícia! Você pensa você fazer um trabalho que as pessoas às vezes falam, Ana, você fez uma live sobre tal assunto? O que eu aprendi esse ano é fabuloso. Estava conversando com a minha convidada de sábado que veio sobre isso. Eu falei para ela, ela é minha xará, né? Falei, Ana, você não tem noção do que eu aprendi em um ano, né?
E também aqui mandar só um beijo para Thaís Godoy, delícia, obrigada, Thaís. Aqui ela está dizendo também acho, por isso acredito na escola das múltiplas inteligências. Danila Miranda, uma seguidora que eu adoro. Danila, a gente vai ter que se conhecer pessoalmente. Sabe aquelas pessoas que estão em todas as suas lives, que curte seus posts? Eu já me apaixonei por ela já. Então é isso. Mas eu tô amando isso, eu tô amando porque a gente precisa ter. Nossa, eu quero andar de mão dada com você todos os dias. Porque eu sou uma pessoa que gosta tanto de fazer as pessoas entenderem as suas. Ai, obrigada. Eu vou anotar aqui, Juliana, o nome que ela mandou aqui. Vou pegar um lápis já já. E aí a gente tem essa discriminação. As pessoas só valorizam exatamente isso. Se você não é, eu sempre fui péssima em matemática e física. Você disse que você é professora de estatística, ainda bem que você não foi minha professora, porque eu não passei. Sabe, uma coisa é você passar pela matéria, outra coisa é você ser empurrado, né? Então eu nunca tive. E no entanto, como psicóloga, eu realmente assim amo o que eu faço e eu tenho facilidade. Então, assim, eu não sou superdotada em nada, não tenho essas características que você vai explicar. Mas o desenvolvimento da gente, né, daquilo que a gente tem facilidade. Muito Exatamente. bacana, né? E é isso Cedete mesmo. Assis, eu vou anotar. O Cedete Assis e Cris, tem o Cedete São José do Rio Preto também, viu? São 5 no Brasil. Ah, é Né? esse Nós temos Cedete que 5. você comentou. Exatamente, é Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento. Eu trabalhei junto a eles, assim, ajudei no início, né? É um trabalho bastante bacana. Eles trabalham com alunos da rede municipal de ensino, né? Então a RAIS entra um pouco, a rede de atendimento integral superdotado, ao qual nós coordenamos, né, como projeto de extensão aqui na Unesp, ele vem um pouco para corroborar, né? Porque como universidade pública, nós podemos atender alunos do estado, do município, de Rio Preto, fora de Rio Preto, adultos, crianças, jovens, alunos bolsistas de escolas particulares, né? Então é uma rede mesmo que vem integrando aí para que a gente possa fazer esse bolo crescer. E como você disse, alguém aqui disse, né, que o Alemão Arte deu uma live, ele é uma graça de pessoa. Eu convido a todos a entrar no Insta dele, é fácil achar Alemão Arte, no Facebook também. As obras dele são maravilhosas e ele gosta mesmo de falar sobre o que ele passou na infância, por conta que ele era dislexo, não foi identificado como tal, e essa mente brilhante, ele fala muito, ele fala assim, que a cabeça dele é como se tivesse várias caixinhas e que não se esgota, ele vai abrindo, as ideias vão saindo. Esse é o produtivo criativo, gente. Né? A pessoa com altas habilidades, eu falo que ela transborda, ela não cabe em si. Não tem sossego, não tem fim. Só para vocês terem uma ideia, como eu estava falando aqui do comprometimento com a tarefa, naquilo que a criança tem de interesse, então não é em tudo. Então não se espere que a criança com altas habilidades de superdotação seja boa em todas as disciplinas da escola. Ela não será, a menos que ela tenha facilidade disso. Né? E não espere que, por conta que ela é criativa em artes plásticas, que ela também seja uma boa musicista. Não é isso, ok? Então, naquilo que ela tem interesse, naquilo que ela tem uma capacidade superior, quando comparado aos demais, ela tem esse comprometimento com a tarefa. O que significa isso na prática? Sabe aquela criança, aquelas pessoas que passam horas do seu dia treinando o piano e você fala assim, querido, meu filho, minha filha, você não vai brincar? Por que você não vai brincar? Por que você não vai fazer outra coisa? Você não cansa de treinar? E a pessoa não tá nem aí, ela nem enxerga, nem ouve. Ela tá tão envolvida que aquilo não cansa. Então, é aquilo que a pessoa coloca de dedicação naquilo que ela faz. Recentemente, nós fizemos uma anamnese com um casal de uma criança de 11 anos
também com esse comportamento de superdotação acadêmica. E essa criança passou o sábado estudando provas antigas da Olimpíada Canguru, aquela Olimpíada de Matemática, voltada principalmente para alunos de escola particular e tudo mais. E no final da tarde do sábado, né, já estava cansada, ela virou para os pais e falou assim, estou cansada, vou descansar. E os pais falaram assim, o que você vai fazer, né? Vai dormir um pouquinho, quer sair? Não, eu vou ler um livro. Ela lê compulsivamente. Então, ela é superdotada acadêmica, né, com esse comportamento da academia, e ela lê compulsivamente. Essa é uma das características do superdotado acadêmico. Eles são consumidores de conhecimento. Então, aquela criança que pergunta demais, que busca demais, então lê muito, lê tudo que aparece, lê manual, lê livros mais técnicos, de tudo quanto é coisa, porque eles precisam saciar o seu conhecimento. O ano passado nós atendemos uma aluna aqui na RAIS, 4º ano do ensino fundamental, 9 anos de idade, e ela fez enriquecimento extracurricular conosco aqui na Unesp. Ela trabalhou conceitos de física do ensino médio, física do ensino superior, matemática avançada e programação. Então, Meu Jesus! Você falou dela ao telefone na segunda-feira, impressionante. Eu falei mesmo. Só te interromper mais uma vez aqui para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, esse rapaz que colocou aí, a Ana é superdotada em psicologia, é marido da Ana Cristina. Então não vale, essa opinião dele não vale, é suspeita. Eu não sei você, eu nunca me testei, mas você poderia testar. Pede para uma colega testar. Eu sou apaixonada por isso, eu gosto de fazer, né? Apesar que a hora que você falou da história do piano e não cansa, eu sou assim, das 7 horas da noite, eu acho que o cliente já tá doido para terminar a sessão e eu tô lá firme e forte, e você, né? continua. Thaís, olha, antes que eu esqueça, me manda mensagem aqui, que ela falou que pensou tanto em mim no dia da entrevista com o autismo, que ela queria fazer uma live, né? Pode chamar, eu não sou expert em autismo, em TIA, mas a gente faz qualquer negócio, né? Vocês têm núcleos no Rio de Janeiro, Miss Kátia Martins está perguntando, vou só falar e você já responde, eu já paro de interromper. É que eu deixo aqui pra gente. Grande professora, tenho certeza, a Fer Soares aqui, né? Com certeza deve ser maravilhosa. Então, vocês têm núcleo no Rio de Janeiro. Pronto, acabaram os comentários, por enquanto. Então, e essa menina que nós atendemos, que ela é acadêmica, ela chegou até nós, veio até nós por conta da sua mãe, né? A mãe veio nos procurar justamente porque não sabia mais o que fazia com as perguntas dessa menina. Chega um momento que os pais, aí a gente já entra numa outra vertente aqui, não sabe o que fazer. Principalmente, quando que os problemas começam? Principalmente pais, criança é filho único ou primogênito, que não tem comparação, você não tem critérios de comparação. E aí tudo vai bem até que fica no ambiente familiar. Então, se é uma família que, em geral, faz essa parte, né, de enriquecimento, lê bastante, provê essa coisa da leitura, de passeios, essa coisa mais cultural e tudo mais, fica tudo normal. Então, a criança, muitas vezes, já vai alfabetizada para a escola. Ela já vai lendo, ela já vai escrevendo, alguma coisa assim. Então, quando essa criança entra na escola, é que começam os problemas. Porque ela já chega muito diferente aos demais. E o professor fica sem saber o que faz ali. E foi isso que aconteceu. Cada vez mais, essa menina ia reclamando para a mãe que aprendia menos na escola. Que a escola lhe atraía cada vez menos. Porque ela queria aprender coisas novas e na escola ela não estava aprendendo coisas novas. Que ela estava só esperando que os alunos terminassem aquilo que ela já tinha terminado, aquilo que ela já tinha feito.
E ela estuda numa escola particular, ela é bolsista numa escola particular. E escola particular é um pouco mais difícil da gente trabalhar e assessorar, porque em geral é apostilada, em geral já tem toda a sua estrutura, oferece algumas outras coisas diferentes e já se considera que aquilo ali é suficiente para atender os alunos. Mas não é. Como essa criança, ela, em geral, ela transborda, ela não cabe, ela não para de querer aprender mais, né? Uma pergunta já vem outra resposta, e da outra resposta já vem outra pergunta e assim por diante. A professora de matemática resolveu, então, colocá-la como monitora da sala. Então, a hora que ela terminasse antes, e ela sempre termina antes, ela poderia ajudar os alunos. Isso interessa 1 ou 2 dias, mas depois ela já cansou disso. Então, essa mãe veio nos procurar justamente por conta disso. Então, quando ela começa a fazer o enriquecimento extracurricular conosco, e marcou muito de física, principalmente, porque ela estava trabalhando física do ensino médio, física do ensino superior, uma menina de 4 anos, de 4º ano do ensino fundamental. E o meu aluno que trabalhava com ela, já formando em física, falava assim, professora, ela já vem no outro dia, no outro dia do enriquecimento, assim, nossa, eu pesquisei sobre aquele assunto, você viu esse vídeo, você conhece esse documentário, você leu esse texto? Ou seja, eles vão buscar, é isso que a gente fala que transborda, não tem fim, não tem fim. Então, como que você trabalha com uma criança dessa em sala de aula? Não é colocando ela para ser monitora dos demais, ela não está ali para te auxiliar, professor, me desculpe. Ela está ali para aprender, e é quando você pergunta para ela assim, o que você gostaria que o professor fizesse para você, ela fala assim, que me desse exercícios mais difíceis, que me desse livros interessantes para ler. Ou seja, isso é a concepção. Se você chega para uma criança dessa e você conversa e pergunta, às vezes nem é tão difícil assim atender os anseios dela. Então, isso é o que a gente chama de compromisso com a tarefa. Então, essa criança, ela vai sempre buscar mais naquilo que ela tem interesse, e isso tem que ficar muito bem claro. Então, essa palavra superdotado, que a nossa legislação coloca, altas habilidades, superdotado, e quem pesquisar nas nossas legislações vão ver ali, poderão verificar, né, que tem hora que está altas habilidades / superdotação, altas habilidades e superdotação, altas habilidades ou superdotação. Já foi bastante problemático a questão da terminologia. Hoje em dia, não há consenso. Não há consenso nem no Brasil, não há consenso nem fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que cada estado é autônomo, lá tem várias definições. Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos uma definição, que é a federal, e a gente, na política pública, e que a gente consegue ter uma definição só. Mas tem esses pormenores. E mais importante de que saber qual é a definição que eu coloco, porque vamos supor que eu estou trabalhando com a Maria, é a minha aluna, Maria da Silva. A Maria da Silva já é Maria da Silva, ela não precisa ser chamada Maria da Silva superdotada. Eu só preciso identificar os comportamentos, se a Maria tem comportamento superdotado, e verificar em qual área que ela tem essa superdotação e o que eu posso fazer para atendê-la. Isso que é o mais importante. Dependendo da linha teórica em que nós vamos, então alguns teóricos falam da dotação, que é aquilo que está no plano genético. Então, nasce com a pessoa no plano genético dela. Então, todo mundo tem capacidade de aprender. Então, a capacidade de aprender tem gradações, né? Mas tem alguns que em alguma área têm capacidade maior do que os outros. E então, essa capacidade, ao entrar em contato com algum ambiente que estimule, floresce, e aí a gente consegue ver isso em forma de uma habilidade superior dessa criança. Cupertino e Arantes Breiro vão falar que uma identificação dessa criança mais natural possível é quando a gente fala assim, nossa, olha como esse menino toca esse instrumento musical. Como ele
como ele se movimenta, como ele interpreta, como parece que ele está ali, né, degustando aquele momento e aquela música e tudo mais. Quando a gente fala isso, percebe isso, isso é uma identificação natural de superdotação. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes? Nós acabamos naturalizando alguns sinais. Outra pesquisadora muito importante nessa área, a Cristina Delou, ela sempre fala assim, é preciso se perguntar sempre se aquilo que a criança fez é esperado para aquela idade. Como eu estava te dizendo. É importante que você me falou. É legal você deixar isso para o pessoal. Uhum. Por isso que é importante nós sabermos, pelo menos, minimamente, o que é esperado para cada faixa etária, para que a gente possa deixar de naturalizar alguns comportamentos. Quando uma criança, quando a gente responder assim, não, o que essa criança fez não é esperado para a faixa etária dela, o público em que ela está, e ela sempre faz isso, né? Exatamente. Abra os olhos, chegue perto, investigue essa criança, que provavelmente ali nós estamos diante de uma criança que está mostrando para nós comportamento de superdotação. Nossa, nós estamos com mais gente aqui. Espera só um pouquinho, só estou olhando. Sim. A Juliana dos... Conheci a Dorine, a Karina Rodini, né? Na Unip e na Unesp Assis. Adoro, orgulho de ter sido sua aluna. Aí entrou mais gente, Henrique, Mara, maravilhosa, Jairan, colega. Você acredita que o Jairan, ele foi meu amigo de Santo Antônio, quando nós éramos muito crianças. E aí depois, né, ele foi fazer como segunda formação curso de psicologia. E eu fui professora dele. Olha que coisa mais gostosa. Tô vendo meu tio Braz aí. Oi, tio! Aqui, então. Marcos Ribeiro, recado aqui na live. Marcos, estou esperando seu vídeo. Olha só, hein, a professora aqui falando, né, professora? Bom, enfim. Seria muito importante que palestras fossem feitas nas escolas, para que todos os educadores estivessem preparados. Sensacional isso, Bruna, sensacional, né? Para identificar essas crianças. Lúcio Braz, né? Lucianice está entrando também. Eu queria rapidinho aproveitar, assim, cada interrupção eu às vezes coloco um ponto que eu acho legal você trabalhar. Crianças prodígio, normalmente quando a gente vê assim, a criança canta, aquela menina de 4 anos, o Ricardo, meu professor de sax, ele sabe que eu não sou superdotada em música, viu? Ele sabe, não sou. Demorava pra caramba e só com a partitura, assim, se tirou a partitura eu já não sabia mais o que fazer com o dedinho. Ricardo, que delícia ter comigo aqui. Então, assim, a criança prodígio, acho que é interessante, né? A questão, principalmente, assim, da gente, enquanto mãe de jovem e adolescente, né? Eu mesma, eu não atendo criança, mas atendo adolescentes a partir dos 18 anos. Às vezes existe, assim como tem o Asperger, né? O TIA, que às vezes é tardio, porque a gente acha, é distraído, não, ele é chato mesmo, não sei o que, a gente vai, como você falou, ou normaliza, ou simplesmente banaliza, né? Algum tipo de coisa. E a nossa sociedade não está preparada para o diferente, isso é fato, a gente sabe, infelizmente. Então, isso que a Bruna falou é muito importante, da gente ter palestras, né? Inclusive, assim, bacana se você pudesse ir nos colégios particulares e tudo mais. Enfim, então essa questão da criança prodígio, né? Fazer um paralelo, se é que existe um paralelo, uma intersecção, e a questão também disso que eu falei agora, da percepção tardia. E algumas crianças, por exemplo, eu lembro até eu falava quando eu era criança, como eu queria ser superdotada para não precisar estudar. Olha que interessante. Então, eu falava isso, porque eu sou um pouquinho preguiçosa para ficar, eu não sou muito de gabinete. Você falou que tem aquela questão da habilidade prática, eu gosto de estar onde o povo está. Eu quero atender o cliente, eu quero estar no hospital trabalhando, eu quero dar aula, mas você viu, no começo da live eu falei, eu não gosto da parte burocrática, né? Então, vamos lá. Eu estou anotando aqui, né, são coisas que a gente precisa. Tem 3 termos que atravessam a superdotação, que é precoce, o prodígio e o gênio. Criança precoce. E o gênio. A mídia adora o gênio.
quase tudo que sai na mídia, eles vão colocar a palavra gênio. Quando eu apresento, quando eu faço palestras para professores nas escolas, eu coloco lá, eu tenho várias capas de várias revistas populares, e a palavra gênio sai assim, indiscriminadamente, como se fosse sinônimo de superdotação. Então, a criança precoce, você da psicologia sabe muito melhor do que eu, né? É aquela que começa a fazer alguma coisa antes do que era esperado. Andou antes, falou antes, escreveu antes. Muito bem. Toda criança deve ser estimulada. E aí algumas pessoas falam assim, mas quanto que eu estimulo? Aí eu falo assim, estimule enquanto a criança não reclamar que está cansada ou está causando sofrimento para a criança. Se não causa sofrimento para a criança, se não cansa a criança, estimule. Essa menina que eu falei, ela ficou cansada o dia inteiro de estudar para uma Olimpíada e foi descansar lendo. Pode ser que para outras pessoas isso seja um absurdo. Como assim vou descansar lendo? Para ela não é. Então, ela está sendo pressionada? Não. Então, o precoce é esse. A criança que começou algo mais cedo do que era esperado. E, novamente, a gente volta. O que é esperado para cada faixa etária. Aquele que você perguntou. Gente, olha só a cabeça, né? O precoce, o prodígio. O prodígio, exatamente. Ela realiza alguma coisa numa idade precoce, vamos falar assim, mas numa qualidade que era esperado para um adulto ou para alguém muito mais velho. Então, ele tem uma produção, né, que chama a atenção. Então, começa a tocar um instrumento musical ou compor cedo, mais cedo do que era esperado e com uma qualidade que não era esperado para aquilo. Esse é o prodígio, né? Então, o Mozart é um exemplo clássico de prodígio. E o gênio, nós pensamos em gênio, então já vamos falar logo, né? Da Vinci era um gênio, Einstein, um gênio. Então, um gênio não se faz da noite para o dia. Então, quando a gente vai fazer o levantamento de crianças com comportamentos superdotados na escola, e a gente leva um guia, algum checklist, e os professores falam assim, eu não vou preencher isso, eu não tenho gênio na minha escola. Então, a gente tem que trabalhar com isso, porque não é isso que a gente foi buscar ali mesmo. Nós estamos buscando crianças que têm capacidade superior em alguma área do saber, quando comparado com os seus pares. Porque o gênio pressupõe que ele tenha desenvolvido absurdamente aquele dom e pode ou não ser superdotado ou necessariamente é superdotado. Ele é superdotado, mas o gênio ele vai deixar marcas na humanidade. O gênio que ele faz muda a concepção. Então, o Darwin, o que ele fez, mudou a concepção. O Da Vinci, o Einstein. Então, eles não só fazem coisas que não era esperado para a época, e olha que eles desenvolveram isso depois. Por exemplo, o caso do Einstein mesmo, ele tinha problemas na escola. Começou a falar tardiamente. E ele é um gênio, porque o que ele desenvolveu muda concepções, muda o nosso viver. Então, esse é o gênio. Então, o gênio, se nós, nas nossas escolas, tiver algum gênio, nós, pelo menos aqui, da minha idade, provavelmente não vamos ver. O fruto dessa genialidade vai aparecer para outras gerações. Então, essa é a diferença. E aí, assim, todo superdotado foi precoce. Mas nem todo precoce será um superdotado. E isso tem que ficar bem claro. Então, assim, toda criança precisa de estímulo. Se ela é precoce, continue estimulando. Será que ela vai ser superdotada? Nós vamos ter que acompanhar. Se ela for superdotada, essa precocidade dela vai acompanhar. Se ela for só precoce, na época ali, né, da
da estabilização do desenvolvimento, ela vai estabilizar junto com os demais e vai seguir. Então, ela começou a falar antes que o esperado, mas ela depois ficou junto com a turma, segue tranquilamente, não despontou em mais nada. Esse é o precoce. Mas se ela é superdotada, ela vai continuar sempre se destacando. Ela não estabiliza naquilo que ela tem de superdotação. Então, essa é a grande diferença, óbvio, em linhas gerais, né, desses três termos que se fala isso. E aí, quando você falou, né, tardiamente identificar, e nós entramos aqui em um mito, né, de dizer que, às vezes, criança superdotada, adulto de sucesso. Já vou colocar um mito aqui. Isso não é verdade. Nem sempre. Por quê? Pode ser que a criança, primeiro, passe pela fase escolar toda sem ser identificada. Sem ser identificada. O caso do alemão, por exemplo, é um. Ela não foi identificado como disléxico e lá no fim, ele já tinha passado por vários professores de arte, né, de artes, e lá no final já, fim do Fundamental 2, início do médio, é que um professor falou assim, epa, tem alguma coisa aqui nesse menino que precisa de ajuda, porque ele já estava sendo desviado para outros caminhos não produtivos quando esse professor interveio. E aí, então, entra aqui um outro mito de que se a criança é superdotada, então ela não precisa de ajuda nenhuma. Ela vai sozinha, ela é autônoma, ela se resolve, o professor não precisa fazer nada com ela, pode ir lá só dar atenção para aqueles com dificuldade de aprendizagem, deficiência, aqueles abaixo da média. Isso é um mito. Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de pessoas pequeninas, mais ou menos, mas que precisam sim de orientação, que precisam de apoio e abrir caminhos. Provavelmente, às vezes um aluno tem uma habilidade superior em um campo que eu não consigo trabalhar. Se chega para mim, por exemplo, uma criança que quer aprender robótica, não vai ficar comigo, porque eu não sei nada de robótica, não tem traquejo, e como que eu vou ensinar alguma coisa? Mas eu, Karina, será que não consigo, com o conhecimento que eu tenho, arrumar alguém que possa trabalhar com essa criança em robótica? Então, é esse o papel que nós devemos ter. Se não podemos nós trabalhar com essa criança, será que pelo menos podemos fazer com que ela encontre alguém que possa desenvolver? Ela precisa disso. Uma criança com altas habilidades, ela precisa de suplementação. Está na lei, né? Então, a lei diz complementação para as deficiências, ITEA, e suplementação para as altas habilidades. Suplementar, pessoal, é dar mais. Ou seja, quando a gente vai atender essa criança com altas habilidades, não é para deixá-la mais próxima da média ou mais próximo dos demais. É muito pelo contrário. É para deixá-la cada vez mais diferente da média. Suplementar é dar algo a mais naquilo que ela tem de interesse. E se em alguma área ela tiver dificuldade, precisar ser complementada, que seja complementada. Eu acho que isso responde o que a Luciana está perguntando aqui. Então, a estimulação é importante, mas não determinante para a superdotação, né? Exatamente. Existe alguma relação entre... a Lu está fazendo a pergunta, eu e a Luciana, a gente tem uma sintonia, ela é minha parceirona aqui, né? Eu ia falar justamente com você a respeito dessa questão da habilidade social, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da estimulação, né? Ela é importante, mas não determinante. Mas eu acho que você estava falando um pouco disso, né, agora. Ela é mesmo. Ela é importante. Sociais. Ela é importante, mas não é determinante, porque eu posso estimular uma criança, mas se ela não tiver... Eu posso estimular Vamos supor, eu tenho meus 3 filhos. Estimulo em música, os 3, igualmente. Se tiver um
que tem uma capacidade elevada nesse campo, ele vai despontar. Os demais vão ficar. É igual como você falou, eu também não toco instrumento musical, sou péssima nisso. Talvez se eu treinar, eu toque alguma coisa. Mas se tiver entre nós alguém que tem altas habilidades, ele não precisa nem de treino muitas vezes. Ele vai e ele deixa a gente no chinelo. Recentemente nós entrevistamos o nosso maestro. E ele disse que os pais sempre estimularam muito eles tocarem. Ele tem outros irmãos que tocam. O Paulo, do Chala? Não. Aquele com problema nas mãos. Ai, gente, esqueci o nome. Olha só, me fugiu aqui. Vou procurar. Já vou procurar. Bem. Mas enfim, aí você estava dizendo. E ele disse que tem irmãos que toca, mas ele é um dos que interpreta melhor no mundo alguns musicistas mais brilhantes que nós temos na música, né? Então, assim, ele tem essa capacidade superior e, exatamente, João Carlos Martins, obrigada por me salvar. Gente, a memória tem hora que não funciona como a fala funciona. Então, assim, a estimulação é importante, pessoal, para qualquer criança, mas não significa que a sua estimulação vai tornar essa criança superdotada, porque aqui é um outro mito, o mito de que superdotado é só menino, branco e de família rica. Mito, não é isso, tá? Então, um ambiente enriquecido, não precisa ser rico de dinheiro, eu não estou falando nisso, mas de pais que conversam muito com essas crianças, que leem, que oportunizam, que brincam, que desenvolvem a criatividade. Nem tudo ir para isso precisa de recurso financeiro. Esse enriquecer é que é importante, mas não significa que por fazer isso essa criança se tornará uma criança superdotada, porque senão seria fácil, né? Então a gente faria ali a receita do enriquecimento e todo mundo seria superdotado. Então é importante, mas não é essencial. A outra questão que você colocou, Cris, qual que foi? Isso, eu vou complementar a pergunta que a Luciana fez, né? Existe também, eu não sei se é mito, a questão de que muitas vezes a criança e o adolescente que são um pouco acima do normal, ou que são acima do normal, né? Como você disse, você tem altas habilidades ou superdotação, muitas vezes eles não têm habilidade social. Isso era uma questão que eu queria dizer. Porque muitas vezes, inclusive às vezes eles chamam de nerds, né? As crianças que gostam de estudar e tudo mais, muitas vezes essas crianças elas têm uma dificuldade de habilidade social, uma dificuldade de interação social, né? Então eu não sei se sempre é assim, porque como existem várias habilidades, né? Às vezes a habilidade artística já dá um pouco mais de habilidade social. Às vezes uma habilidade acadêmica a pessoa prefere ficar nos livros e não conviver com pessoas, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta grande da Kátia. Tem um aluno que aos 5 anos apresentou um QI de 129. Reclama muito quando ele é elogiado. Ele sempre reclama que não sabe realizar os deveres. Eu sempre brinco com ele e faço um desafio. Legal, Kátia, legal. Tem isso também, né? Boas perguntas. Lembra que eu falei do Renzulli, que ele define superdotação como 3 ingredientes, comportamento, né? Altas habilidades, criatividade, compromisso com a tarefa. Em volta desses 3 elos tem várias outras coisas. Tem a família, tem a escola, as oportunidades e a personalidade. É um fator que foge da alçada da superdotação. Então nós podemos, é muito engraçado, então o CEDET, por exemplo, identifica de uma forma diferente, ele trabalha com dotado e talentoso, e ele tem os domínios de capacidade que ele define, e eu sempre nas disciplinas que eu trabalho assim, eu trago crianças para conversar com os meus alunos, com os meus discentes, para mostrar, estamos trabalhando com pessoas padrão, que eu não gosto de normais, né? Padrão, para vocês verem que é outra coisa que a gente está falando aqui. E aí, por exemplo, então, teve uma vez que foi muito marcante que nós tínhamos ali 2 alunos que tinham a mesma raiz do domínio. Eles eram GM, então, Inteligência Geral e Matemática, os 2,
Então, ótimos matemáticos. Mas um deles era verbal, o outro não. Então, tudo que você perguntava, esse verbal falava, gente. Mas ele falava e era eloquente, e gostava de falar e fala bem, tem bom vocabulário, que é uma das características. O outro, que era só GM, o M, ele já é mais quieto. O M, ele já tem mais ele é mais sistemático e ele só respondia aquilo que você perguntava. Então tem atravessamentos do domínio e tem atravessamentos da personalidade. Então não se pode dizer que uma criança é superdotada ou ela é terrível na sala de aula ou é sempre quieta. Depende da personalidade. Mas nós temos alguns traços. Por exemplo, a criança produtiva, criativa, ela tende a ser mais inquieta dentro da sala de aula. Aquela que questiona, ela tem um senso de humor apurado, o produtivo criativo. Não é aquele senso de humor besta que ri de à toa, não. É aquelas tiradinhas que você demora até para rir, porque depois é que você vai entender de tão inteligente que foi aquela tiradinha daquela criança. Né? É questionadora, não vai ser aquela criança que fala assim, você vai falar assim, vocês têm que anotar o que eu tô falando. Eu tenho que anotar por quê? Porque vocês têm que anotar, não, tem que anotar por quê? Quer dizer, me convença que eu tenha que anotar, porque senão eu não vou anotar. Como é que é a coisa? E isso pode parecer afronta para o professor. Criança com altas habilidades, em geral, principalmente a acadêmica, ela tende a gostar mais do convívio com os mais velhos. Com crianças mais velhas, com pessoas mais velhas. Por quê? Pensa na menina que fez enriquecimento extracurricular conosco, estava no 4º ano e ela fez física, matemática e robótica. Pensa ela conversando os assuntos de física com as amiguinhas do 4º ano, se ela conseguiria. Então é por isso. Então muitas vezes, por isso, as pessoas tendem a falar que essas crianças têm problemas socioemocionais. Mas podemos dizer hoje que tem muito mais pessoas padrão atendidas por psicólogos, alguma coisa, por problemas psicossociais, do que crianças com altas habilidades de superdotação. Então, assim, é mito. Né? Pode ter que seja, pode ser que sim. Mas é o perfil delas quererem estar com pessoas mais velhas para ter um nível melhor de conversa, de diálogo. E isso pode parecer estranho para muitos. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que vai ter que ser você. A Kátia Martins está perguntando. Prontamente, ela deu o exemplo do aluno de 5 anos, né? E prontamente ele faz tudo muito rápido e fica rindo. Você tem algum livro para flexibilidade? Kátia, eu não teria. Não sei eu não sei se eu entendi, não sei se a Karina entendeu muito bem. O que seria isso de flexibilidade? Seria flexibilizar a sua relação com ele? Talvez envia para nós, né? Se você enviar para mim, para a Karina, ou você pode mandar para o @rondinica, do jeito que fala, Rondinica, que é a nossa querida, maravilhosa Karina, tá? Karina, aqui. Acabou a hora! Não, ai, olha, eu tô aqui, eu fico olhando assim, eu falo, para, relógio, para, fica no 55, mas já tá no 58. Eu tô tão frustrada, mas eu não vou terminar com essa frustração, tá? Você vai, por favor, um dia a gente ainda vai voltar a conversar, porque eu acho que você preparou muito mais conteúdo, né? Eu acho que eu tenho certeza que as suas anotações têm mais coisas para dizer. Mas eu acho que isso é bom, deixa com gostinho de quero mais. Eu acho importante a gente voltar num outro momento. Eu acho que nós duas, acho que a gente fluiu gostoso, a gente conversou tão gostoso e esse bate-papo tá divino, maravilhoso. Eu acho que a gente pode bolar alguma coisa pra gente conversar. E para isso, pessoal, eu sempre falo, mas ninguém nunca faz, viu? Ó, por favor, gente, façam sugestões. Fala assim, Ana, faz uma outra live com a Karina sobre isso. Ana, faz outra live sobre aquilo. Então, por favor, olha lá, Jerusa Marques, quero mais. Todos nós queremos. Então, vamos pensar. Gostaria muito, Karina, de pedir para você pensar que a gente volta em 1, 2, 3 meses, né? Como eu comentei com você, a Avelina, que nos apresentou uma para outra,
ela também vai voltar porque ficou devendo coisas, né? Nossa, didaticíssima, né, Pri? Né, Pri? Igual a sua também, foi sensacional pra gente, né? Live muito didática e esclarecedora. Grande beijo pra você também. Muito bom. Ah, isso, Kátia, manda sim, né? Manda pra nós. É, chorando. Com certeza, que a Karina que é maravilhosa, que é muito mais, né, Sheila? Nós queremos. Karina, olha, se tem coisa boa nessa pandemia, nesse momento, foi esse bate-papo com amigos e o fato de eu ter podido te conhecer, outras pessoas também, né? Ficou gostinho de quero mais. E com certeza ficou esse gostinho. Muito didática, obrigada. Considero você já uma amiga. Bater um Oh, papo com um amigo já é amiga. Então, assim, muito obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu acho assim, independente de superdotação ou não, né? As pessoas que sabem de verdade, né? Elas são humildes. Então eu acho tão bonito isso, né? A tua sabedoria, um monte de cargos que você é pós-doc, né? E a gente tem em São José do Rio Preto poucas pessoas. E a humildade, conversando comigo, pobre mortal, dando atenção para todos nós, isso é muito importante. Eu acho que essa habilidade, essa humildade é a grande genialidade emocional. Então, muito obrigada por estar aqui, pela sua participação riquíssima. Até a próxima. Um beijo para todos vocês que estão aí dentro do celular, que foram fabulosos, vários comentários. Obrigada, pessoal, por esse um ano que eu estou finalizando hoje. Sábado que vem já começamos o segundo ano de bate-papo com amigos. Bom, vou fazer os vídeos, vou fazer os posts agradecendo, mas desde já eu agradeço, Karina. Você também por estar aqui comigo. eu que agradeço, Cris, a oportunidade. Parabéns por esse teu canal. Te desejo muita luz e que venha muitos e muitos mais anos para você, que a sua rede só aumente e que você continue trazendo pessoas para falar para a gente precisa muitíssimo. Quero agradecer todo mundo pelo carinho, espero ter contribuído mesmo que um pouquinho e confundido o mínimo possível e estou sempre à sua disposição. Em breve você estará na RAIS. Siga a RAIS, todos vocês, nos ajudem. A RAIS é Rede de Atendimento Integral Superdotado, eles precisam de vocês. Preciso de você, Cris, preciso de vocês. Obrigadão. Vamos falar lá, sim, obrigada também pelo convite. Pessoal, olha, lá nas publicações e também no story, indicando para vocês seguirem no IGTV, eu vou colocar o @Rondinica e o @Raiz, né? Tem atendimento.raiz. Atendimento.raiz. Então vocês vão conseguir seguir aí a Karina e pelo que eu vi ela é bastante disponível, vocês vão fazendo perguntas, conforme o tempo ela responde. Um beijo a todos, ótima semana, tchau, tchau. Obrigada por tudo.